Caio, você já viu alguma coisa assim do lado de lá? Como esses relatos assim de EQM, lugares, anjos, aparições e tal. Você já viu, Caio? Só do meu pai para comigo. Do Como meu pai assim? morrendo, aqueles 2 meses morrendo no hospital, ele me falou algumas coisas assim. Tipo, uma vez que ele ressuscitou, das 12, 13 ressurreições que ele teve no hospital, está tudo registrado lá no meu portal como um diário e no caifab.net, tem o dia a dia disso tudo. Mas houve o dia em que ele me chamou, depois de ter sido ressuscitado, de ter sido dado como morto, durante mais de meia hora, e o cara volta, me chama, me pega assim no dedinho, me puxa, faz sinal para eu baixar até a boquinha dele, e ele me falou: meu filho, não me chame mais de volta, porque toda vez que eu já estou entrando, você me chama e eu volto. Não me chame mais, eu quero ir. Sim. Você chama e eu venho. Deixa eu ir. A segunda coisa, ele disse: meu filho, nesse hospital você não tem ideia do que está acontecendo. Tem gente que parte para uma luz gloriosa e eu vejo eles indo para a luz gloriosa. Porque ele deu a entender que ele estava andando solto pelo hospital. Sim, nesses... vendo as paradas. Vendo. Eu vejo eles indo em luz gloriosa. E tem alguns meu filho, que são visitados pela sombra da treva da morte. E são coisas horríveis. São uivos estranhos. Mas da próxima vez que eu estiver indo, não me chame mais, eu quero ir. E aí foi a última vez. Eu tinha trazido pela misericórdia de Deus ele de graça muitas vezes, de volta pela graça muitas vezes. E aí até os médicos já criam que a minha conexão com ele era mais forte do que as adrenalinas que davam no coração para acordar. Porque houve ocasiões em que eles fizeram tudo e ele não voltou, e eles me chamavam, eu entrava e dizia: pai, sou eu, Caio Fábio. Ouve, pai, abre o olho. Ele olhava para mim na mesma hora e os médicos foram ficando loucos. Se não tem neurociência que explique isso aí. Então, apenas nesse sentido. Como eu disse ontem, eu já tive uma parada cardíaco-respiratória de mais de meia hora. Eu fiquei vivendo artificialmente, bombeado, entubado e tudo mais, mas eu não tenho lembrança de nada, de coisa alguma. Para mim, aquilo ali foi só um sonão. Você só Eu deu uma, não passei para nenhuma dimensão. Só uma desmaiadinha. Fiquei aqui, o software ficou rodando no hardware, mas não teve upload para lugar nenhum. Você não fez download nem upload? Não, tudo normal. Não foi para rede, não. E anjo eu já vi muito. Anjo eu já vi muito. Eu morei com muitos anos. Com o quê? Com um anjo. Você morou com Morei. Morei com uma anja há muitos anos. E fui servido por anjos. Fui parido por anjos. Fui orado por anjos. Fui cuidado por anjos. Os anjos que eu mais vejo são esses anjos anônimos. Como meu pai, minha mãe, como amigos que chegam na necessidade, como companheiros que tanto mais quanto veem o seu aperto, mais próximos e solidários se tornam. Esses são os anjos que eu vejo toda hora. Agora, vou explicar, hein? Eu nunca vi anjo, mas eu já senti o anjo comigo muitas vezes. Eu já contei aqui, até é chato eu ficar repetindo as mesmas histórias. Como aquela do carro, do Jeep que veio em cima de mim na estrada. Eu e o Heraldo Rocha, na estrada. O Heraldo está aí, vivo para ser minha testemunha. Indo para Vinde, no meu carro, naquela Brasília, sem assoalho. Tô ligado, tô ligado. Indo para o trabalho, que estava a 2 quilômetros de distância, quando veio um Jeep na ladeira, aqueles antigos poderosos, ferro puro.
perdeu o rumo, veio na minha frente, espocou na minha cara. Nossa, cara. Bateu na Brasília? Não. Eu só fechei os olhos e disse, Jesus! Aí eu ouvi aquilo, bah! Abri os olhos, o meu carro estava em cima de uma calçada do lado direito e o Jeep estava em cima da calçada do lado esquerdo e a rua era larga, era um pistão assim de uns 12, 13 metros. Cada um de um lado, desci, não tinha um arranhado no meu carro e o cara do Jeep olhando para mim, com os olhos arregalados, apavorados, como se tivesse visto uma monstruosidade. Entrou no Jeep, saiu acelerado. Eu nunca mais nem soube quem era o rapaz. Agora, eu ouvi o impacto dele no anjo do Senhor. Porque não foi no meu carro. Ele bateu na muralha Jesus ali na minha frente. Seu carro não... Nada! Não teve nada? Nada! Continuou horrível do mesmo jeito. Só o fundo detonado? Continuou horrível do mesmo jeito. Que isso, não teve nada. E outras coisas assim, como eu já contei aqui, que eu saí do eixo de gravidade, eu fui. Eu estava botando uma coluna, firmando uma coluna no segundo andar de um tanque, com a ferragem já posta. Eu botei a ferragem para depois fazer a concretagem e aí a amarração soltou. E esse braço dessa coluna aqui no segundo andar foi, e eu estava abraçado com ela, eu fui junto. Eu saí do eixo de retorno. Eu pendulei mais do que dava para voltar, ainda abraçado com uma coisa que pesava muitos quilos. Imagina, a ferragem toda de uma coluna de 4 metros de altura no segundo andar. E com mais aquele madeirame pesado, já todo pregado e fechado. Era a forma, né? Era a forma. Uhum. E eu abraçado com ela aprumando, quando soltou a amarração em cima, eu fui junto. Não. Aí meu pai me puxou de volta. Ele gritou, Jesus! Assim, mas tipo me agarrando. Ele lá embaixo. E eu senti aquele puxavanco, Braulio, que eu voltei com coluna e tudo. Que é isso, Caião? E o meu pai falou, o anjo aqui, do não? Senhor te trouxe de volta. Você não contou isso aqui, não? Já contei, é que eu conto muita história, vocês não lembram de tudo. Mas eu tenho história... Você foi e voltou com a coluna. É. E tem outras, muitas, do anjo do Senhor, de botar para correr um monte de gente em volta de mim. Eu literalmente senti que eu ando acompanhado, cara. É por isso que eu não tenho medo de nada. Ladrão, um conselho para o ladrão, não chegue, meu amigo, é perigoso. O anjo do Senhor está acampado ao redor daqueles que o temem. Temem ao Senhor e os livra. Não brinque com gente de Deus, porque pode ser um susto horrível para você. Agora, a sua pergunta foi sobre o que mesmo? Oi? A sua pergunta... Pois é, que me relatos de primeiro. pessoas que afirmam terem se visto em outras épocas. Sim, é só aqueles Como momentos. explicar, né? No caso do EQM. São aqueles momentos que podem vir de muitas fontes diferentes. Por exemplo, eu quando vi a Adriana pela primeira vez, eu tinha certeza que eu a conhecia. E é claro, eu já tinha encontrado com ela em porta de reunião, já tinha visto o rosto dela em auditórios, eu só não sabia que ela era ela e nem tinha fixado ela como ela. Mas devia ter o padrão daquela imagem fixado em mim. E não foram poucas as ocasiões em que a gente esteve a 5 metros de distância, sem sermos apresentados, sem falarmos. Eu só tinha sido apresentado a ela uma única vez e quando eu iniciei os primeiros 15 segundos de conversa, nós fomos interrompidos para sempre de novo. E eu não fiquei com aquilo na cabeça, eu não fui embora com nenhuma imagem fixada. Até que 9 meses antes de conhecê-la, eu comecei a sonhar com ela. O mesmo sonho. E eu só não tive a ideia de que tinha sido alguma coisa passada, número 1, porque eu não cria nisso. E número 2, porque todas as ocorrências aconteciam na casa da minha avó. Não num lugar estranho. Então eu sabia que era um sonho
usando uma arquetipia familiar, a mais importante de todas as arquetipias familiares, que era a casa da minha avó, onde eu encontrava essa mulher para fazer parte da minha mais profunda arquetipia familiar. Sim. Então, ter um pouco de conhecimento também ajuda você a ficar livre do obscurantismo. Quando você tem leituras psicológicas e de um trilhão de outras leituras para interpretar cada coisa que me vem à mente. Agora, eu creio que sobre isso, 80% das vezes são sonhos que a pessoa teve e que voltaram como coincidências overlappings. Ele veio e montou no outro, um sonho montou na realidade. Ou uma imagem que você teve, uma porta, um cenário, um filme, uma leitura, uma construção imaginária, ou um sonho, como eu disse anteriormente, e que estavam ali. Aí chega aquele dia, aquela hora, você olha para aquele cenário onde você já esteve, não porque você tenha lá estado, mas porque na subjetividade aquele cenário foi construído ou idêntico ou em semelhanças tão próximas que dá a impressão de que foi a mesma coisa. Aí quando você chega, você leva esse susto. Nesse sentido, eu tenho muitos sustos no mundo inteiro. Se eu fosse um espírita, eu viveria dizendo que eu tive vida tal, no lugar tal, isso e aquilo, porque eu viajo para os lugares mais diferentes da Terra e de vez em quando eu estou num lugar onde eu tenho certeza que eu já estive. Sim, eu já estive porque eu tenho 1 milhão de imagens no meu banco de dados. E elas se superposicionam, às vezes não é a imagem, às vezes é uma emoção idêntica que você já teve ou em algum momento da vida, ou sonhando, ou vendo alguma construção teatral ou um filme. A emoção ficou presente, aí você reencontra aquela emoção que traz um cenário todo para uma perspectiva de vigência. E o cara místico ou misticista, muito misticista, diz: é porque eu já estive, eu já vivi em outras vidas esse lugar, essa experiência. Quase toda mulher apaixonada, e quando você diz para ela que não quer ficar com ela, ela diz que tem certeza que vocês dois já viveram alguma outra vida juntos e que não é para separar nesta. Você nunca ouviu isso, não? Eu já ouvi algumas vezes. Não, eu tenho certeza. Isso é coisa de outra... Eu fui sua mulher quando você era faraó. E tem gente que tem umas ideias enormes a meu respeito. Não, eu já fui. Já tive mulher de faraó. Já tive mulher de César. Já tive mulher de príncipe. Já fui príncipe de mulheres. Já fui muita coisa. Você não pode me separar, se separar de mim, senão nós vamos quebrar. E eu digo, interessante, quando a gente começou, não foi por causa disso, agora que eu não quero continuar, eu não posso, que é para não estragar a vida passada, a vida presente não está dando certo. Então, o que tem por trás disso é muito misticismo. Muito, muito, é quase tudo misticismo. E os poucos casos que caem fora do critério misticista, você encontra uma outra resposta. Se você pesquisar com calma, entrevistar com calma o indivíduo. É que a maioria nem entrevista, o cara não se entrevista, não pensa a respeito do processo, já vai logo fazendo afirmações levianas. Mas não sobrevive a um escrutínio sério. Aí você disse assim, a questão, eu chego no lugar, parece que eu já estive aqui, já explicou. E a EQM, Caio, quando o cara quer o final dele? De quase morte? É, quando o cara entra em coma... Tem dezenas de programas aqui, né, de EQM. Será que você não acha escrevendo só EQM? Vamos lá, eu olho aqui agora. EQM, com certeza no On Demand tem EQM. 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 Porque no On Demand, que era no tempo em que não tinha YouTube, tem 7. A gente fazia programas sobre EQM aqui o dia inteiro, cara. Tá no YouTube, ó, EQM. Ó,
Parte 1, parte 2. Vai lá e vê, eu já falei demais. 2009. Ó, isso aí é só no YouTube, não é? É. Tudo aí Tem, é Odemente, YouTube. tem 2 de Odemente, ó. Eu não estou falando do On Demand. On Demand são aqueles programas de 4 horas de duração, falando sobre o mesmo tema, no caso EQM. Então dá uma chegada lá, porque eu já falei demais disso. Sim. Caio, e o déjà vu? Só para É a fechar. mesma coisa. É a mesma coisa? É Tá. a mesma coisa. É a mesma história. É, já te vi.